Henrique, muito obrigado aí por participar aqui na BMC. Eu queria trazer uma pergunta para você em relação a dois pontos. Primeiro, você estava falando em relação à dificuldade em questão da Europa. Você está comentando muito Estados Unidos, mas a Europa também está no mesmo caminho ali, até mesmo, na minha opinião, mais difícil do que os Estados Unidos, né, por motivos óbvios aqui. Mas eu queria que você comentasse um pouco sobre a fragmentação do euro, que acho que é um ponto que a gente está trazendo uma herança de um problema lá de trás, né, que com o Covid piorou ainda mais a questão fiscal dos países. E o outro ponto que eu queria também trazer aqui uma pergunta para você, se daqui nos próximos 10 anos, nos próximos 20 anos, se a China pode ser protagonista, ou seja, em relação aos Estados Unidos, né, ou seja, se a China ainda tem chance de caminhar aí com um protagonismo maior do que os Estados Unidos nos próximos anos. Será que isso pode ser realidade? Já está caminhando para isso? Qual que é a sua opinião? Bom, muito obrigado. Essa é uma excelente pergunta, tá certo? Eu acredito que a Europa deva entrar em recessão antes dos Estados Unidos. Eu vejo a Europa numa situação muito fragilizada, aliás, ela sempre esteve fragilizada. Eu morei muitos anos na Europa, assisti de perto o colapso da Europa durante 2008, 2009, 2010, assisti àquela devastação, a falta de capacidade e competência dos governos e do Banco Central Europeu para agir de uma maneira decisiva, como o Fed nos Estados Unidos fez. E devo dizer que até o Banco Central brasileiro, em 2008, teve uma atuação muito positiva que nos salvou de uma crise muito pior, muito mais arraigada. O que eu vejo a Europa tem uma dificuldade muito grande porque a zona do euro, ela é uma zona de cooperação econômica e uma zona de uma moeda única. No entanto, ela não tem cooperação ou coordenação total política, que impactaria necessariamente na política fiscal. Então, muitos países que a gente sabe que eles tramitam, eles abusam das taxas de juros que são conquistadas pelo euro, principalmente por causa da presença da Alemanha, que é um país que sempre combateu inflação, que sempre foi muito responsável fiscalmente. Então, países como a Espanha, que está numa situação muito ruim, a inflação já passa de 11%, Portugal, que não está tão ruim, mas sempre tem condições complicadas, a Itália, que é uma desmoralização total a situação fiscal da Itália, não é de hoje, é um projeto já que dura muitos anos a destruição fiscal da Itália, né? Então, o que a gente vê é a falta de poder do Banco Central Europeu ou do Parlamento Europeu de controlar gastos em países e apenas ter acesso à política monetária. É muito difícil da gente combater esses excessos. Aliás, é impossível combater esses excessos. É mais ou menos como o Brasil, quando a gente abandona o teto de gasto e a gente tem uma coalizão entre presidente tentando reeleição, junto com o Congresso Nacional dominado pelo Centrão, em que quer criar benesses sem aumentar a taxa de juros, sem aumentar impostos e sem ter a contrapartida de corte de gastos. Então é a mesma coisa que acontece na Europa. Agora imagina uma zona composta por mais de 15 países e cada um tem sua escolha, né, de como vai tocar a sua política fiscal, sendo que tem um Banco Central que responde para tudo isso. Quer dizer, para mim, isso é um caminho ou a receita do bolo para desastres frequentes. Então, a minha expectativa é muito negativa para com o euro e para com a Europa ainda esse ano.